a nossa ilustríssima convidada. Certamente todos nós sairemos daqui desse encontro com ela hoje pensando uma série de questões que talvez pensávamos pouco ou pensávamos que já tínhamos algum entendimento, mas ela vai nos provocar a compreender, mas também a agir, certamente. Quem é esta mulher? Esta é uma mineira, acabou de dizer agora há pouco, que foi para Brasília em 2003, pensou que ficaria por lá apenas 2 anos e já se passaram 20 anos. Nesse percurso, então, nessa trajetória, né, que certamente a convida a chegar na terra que hoje ela reside, nós temos, então, a professora Maria Lúcia Fatorelli como coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida desde 2000. Então, certamente foi um ponto que a levou, né, para estar nesse lugar, né, esse seu histórico, essa sua trajetória neste espaço tão importante. É membro titular da Comissão Brasileira de Justiça e Paz da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. É graduada em Ciências Contábeis e Administração, com especialização em administração tributária, foi auditora fiscal do Ministério da Fazenda, aposentada desde 2010, atuou como membro da Comissão de Auditoria da Dívida do Equador, criada pelo presidente Rafael Correia, em 2007, 2008, a gestão dele, e da Comissão de Auditoria da Dívida da Grécia, criada pelo Parlamento Helênico, em 2015. Assessorou a CPI da Dívida Pública na Câmara dos Deputados do Brasil, 2009-2010, e a CPI da PBH Ativos SA, que opera o esquema da securitização, que inclusive ela vai falar um pouco hoje para a gente aqui, desse aspecto, e ela coordenou, então, né, essa ação lá na Câmara Municipal de Belo Horizonte, em 2017. Foi membro temporário do Expert Group, em Bruxelas, 2009, pela ONU, em Nova York, 2011. Tem vários livros e artigos publicados no Brasil e no exterior. E tão generosa que é, que os slides já estão disponíveis em site que será colocado para vocês aí no chat, né? No site da auditoria da dívida. Então, é esta generosidade em pessoa, comprometida, atuante, como mulher, como profissional da sua área, mais atenta, né, pelo diálogo que nós tivemos aqui, é perceptível que é atenta tanto ao poema da Rubio, o olhar dizia isso, mas também à temática da educação. Então, o presente é nosso e essa abertura das atividades da auditoria com o nosso PPGE, eu não tenho a menor dúvida, nós sonhamos alto e essa parceria vai dar muito certo. Muito bem-vinda, professora Maria Lúcia, a fala é toda sua, a sala é sua, você é a nossa professora neste momento. Muito grata, querida professora Valdirene Oliveira, por suas palavras, por sua generosa apresentação e com certeza vamos seguir adiante com essa parceria, sim, que vai ser muito importante para o estado de Goiás e para a Auditoria Cidadã também. Bom, eu fiquei muito honrada com o convite de vocês, estamos, né, inaugurando o ano aqui com essa palestra e vou apresentar aqui, eu tenho umas telas, vamos ver se agora vai dar certo aqui o compartilhamento, porque ajuda ficar mais, acelera um pouco mais, só um segundo. Vamos ver. Vamos ver se vai aparecer certinho aí. Né? Então, o tema que vocês escolheram é a dívida pública no Brasil e seus impactos para o orçamento da educação. E esse debate faz parte, como vocês já falaram na apresentação, do terceiro ciclo de estudos e debates sobre políticas e financiamento da educação, um programa da Universidade Estadual de Goiás, com a professora Valdirene à frente, professora Renata Ramos também, que já esteve à frente, não é uma honra estar aqui com vocês. Bom, eu queria iniciar falando, né,
sobre a dívida pública e aí fazer o comparativo, né? Como é que essa dívida afeta o investimento em educação. Em primeiro lugar, é preciso um esclarecimento, não é? Porque a dívida pública, ela deveria ser algo muito bom. Ela deveria ser um instrumento para financiar, viabilizar os investimentos de interesse da sociedade e do país como um todo. E dessa forma, financiar e viabilizar o nosso desenvolvimento socioeconômico. Então, em tese, era para a dívida pública ser algo assim maravilhoso. Mas nós pesquisamos isso desde o ano 2000, esse ano vamos fazer 23 anos de auditoria cidadã, e já verificamos que não é isso que acontece. O endividamento público, não só no Brasil, viu? Nós vimos isso no Equador, na Grécia, em vários outros países onde tivemos oportunidade de pesquisar. O endividamento público tem funcionado às avessas. Ou seja, ao invés de ser esse instrumento de financiamento importante, está funcionando como o que eu batizei de sistema da dívida. O que é isso? É a contínua subtração de recursos públicos, que são direcionados principalmente para bancos e grandes corporações. Então, veja bem, ao contrário de ser um instrumento que aporta recursos ao orçamento, o sistema da dívida promove continuamente uma subtração de recursos. Qual que é a principal característica do sistema da dívida? A dívida pública, a chamada dívida pública, não tem contrapartida. Ou seja, o estoque da dívida cresce, mas o dinheiro não chega aos cofres públicos para fazer os investimentos. Então, quando falamos em sistema da dívida, nós estamos falando desse funcionamento distorcido do endividamento público e que só pode ser revelado e denunciado através da ferramenta da auditoria. Porque a auditoria é uma ferramenta importantíssima que comprova, que acessa dados oficiais, documentos, faz análises profundas e mostra esse funcionamento distorcido do endividamento público, sem contrapartida. E mais, como é que o sistema da dívida consegue isso? Através da atuação de mecanismos financeiros. São vários mecanismos, a maioria deles operados pelo Banco Central. Então, olha o absurdo, tá? Quem deveria tomar conta da nossa moeda, não é, de toda a política monetária do país, está aí, operando mecanismos que geram dívida pública sem contrapartida. Tem um vídeo curtinho, o link está aí, como a professora Valdirene já falou, essas telas estão todas disponíveis para vocês que estão nos assistindo. A sociedade brasileira tem sido extremamente prejudicada, sacrificada com o pagamento da chamada dívida pública. Muita gente acha, esse tema da dívida não tem nada a ver comigo, não é? É uma coisa lá do governo. Não, é você que está nos escutando nesse momento, é que está pagando essa dívida. Sabe como que você paga essa dívida? Primeiro, essa dívida, do sistema da dívida, consome a maior parte do orçamento federal. Cerca de metade do orçamento federal, todo ano, vai para pagar gastos com a chamada dívida pública. E por que você está pagando isso? Sabe quando você precisa de um investimento público e não encontra? Seja na área da saúde, da educação, da segurança, da assistência, para você ou para pessoas que você vê que precisam e não conseguem? É aí, é por causa dessa subtração de recursos, porque o privilégio da dívida está acima de todos os demais gastos, tá? Então, você está pagando com essa subtração de recursos para privilegiar o gasto com a dívida.
qual é outra maneira que faz você pagar essa dívida? Com as contrarreformas. Todas as contrarreformas, principalmente as da Previdência, que afetam todas as pessoas, seja já ou no seu futuro, são apresentadas sob a justificativa de equilíbrio fiscal. O que está por trás dessa expressão equilíbrio fiscal? É cortar gasto social para sobrar mais para pagar os gastos com a dívida. Então, se você teve a sua aposentadoria adiada, diminuída, se você teve que trabalhar mais tempo para alcançar o direito à aposentadoria, se depois de aposentado você está tendo que pagar a contribuição social, toda essa grana é para que mais dinheiro sobre para pagar os gastos com a chamada dívida. Outra forma, a dívida tem sido a justificativa de todas as privatizações insanas, como a recente da Eletrobras, que estão acontecendo no Brasil desde o governo Collor, passando por todos os governos. O que acontece? Esse patrimônio foi construído por você lá atrás, porque tudo que é público foi construído com dinheiro dos nossos tributos que nós pagamos. E o que está acontecendo com essas privatizações insanas? O nosso patrimônio público está sendo rifado. E mais, depois das privatizações, o serviço fica mais caro e muito pior. Vocês aí em Goiás têm uma experiência dramática com a privatização da empresa de energia elétrica aí. Nós estamos passando por isso aqui em Brasília também. Depois que privatizou, a cidade aqui está uma marmota. Fio puxado, o projeto de Brasília todo com a iluminação, com a fiação embutida. Depois que privatizaram, a cidade está uma marmota, cheio de fio puxado para todo lado, lâmpadas queimadas em vias principais. Privatização é isso, e o serviço só encarecendo, não é? Então, por que acontecem essas privatizações? Para pagar a tal da dívida. Então, quem é que está pagando? Você. Você que nos ouve. Outra maneira que você está pagando a dívida. O sistema da dívida é o responsável pelo tal do teto de gastos, que anda tão falado ultimamente. Né? Que mais? Tetos, cortes, contingenciamentos e também medidas de ajuste fiscal. Que medidas são essas? O tal do superávit primário, uma imposição do FMI desde a década de 90 e que está aí até hoje. Até alguns professores defendendo isso. O que é o superávit primário, pessoal? É a economia forçada. Por que forçada? Porque são cortes de recursos necessários nas áreas de educação, de saúde, de previdência, de assistência, de segurança, de tecnologia, todas as áreas. Cortem todas as áreas. Para quê? Para sobrar uma economia forçada, um superávit, uma sobra, para dar mais dinheiro ainda para pagar juros. A famosa âncora fiscal que está sendo falada aí agora no novo governo já. O que são essas medidas de ajuste fiscal? São medidas que reduzem os investimentos sociais, para que sobre mais para pagar juro da dívida. Então, quem ainda não percebeu a centralidade do sistema da dívida, olhem para essa tela. A maior parte do orçamento vai para a dívida, ela está por trás das contrarreformas, das privatizações, do teto de gastos, das medidas de ajuste fiscal. E ainda tem gente que tem coragem de falar que a dívida não seria um problema. Vocês acreditam que tem gente que ainda fala isso? Olha aí. Vamos lá. Afinal, que dívida é essa que está por trás de todos esses fatores que eu acabei de citar? Auditoria é a ferramenta capaz de responder que dívida é essa.
de onde ela vem, como é que ela se originou, por que ela cresce exponencialmente, apesar dos pagamentos absurdos e apesar das privatizações, das contrarreformas, do teto, etc. Não é? A auditoria é uma ferramenta que está prevista na Constituição, que segue descumprida até hoje. Um plebiscito popular no ano 2000 colheu mais de 100 milhões de votos, 6 milhões de votos. Uma das perguntas tratava da auditoria. Foi desse plebiscito que nasceu o nosso movimento. Tá? Quem ainda não conhece a nossa página, auditoriacidadã.org.br, anote aí para acessar depois, porque você que está nos ouvindo precisa fazer parte dessa demanda. O Tribunal de Contas da União já afirmou ao Senado que a dívida interna federal, que é a maior de todas, está aí em quase 8 trilhões, não serviu para investimentos no Brasil. Olha que grave isso, gente. Não é a Auditoria Cidadã falando, não, hein? É o Tribunal de Contas da União. O link está até aí para vocês acessarem depois. Então, eu pergunto a vocês, se até o Tribunal de Contas já falou que essa dívida não tem servido para investimentos, então para que ela tem servido? Tem palestra, tem artigo, tem live sobre isso. Olha aí para que ela tem servido. Para alimentar os mecanismos financeiros do sistema da dívida. Então, nós já detectamos em estudos da Auditoria Cidadã e na assessoria à CPI da dívida na Câmara, quando tivemos acesso a vários documentos oficiais, que essa dívida tem sido gerada por transformações de dívidas do setor privado em dívida pública. O que vocês acham disso? Vocês sabiam que vocês pagam dívida de banco? Pois vocês pagam. Vários passivos de bancos foram transformados em dívida pública e você está pagando. Vários passivos de empresas privadas, inclusive multinacionais, foram transformados em dívida pública e você está pagando. Dívida externa podre, com suspeita de prescrição, foi transformada em dívida pública, com os juros mais altos do mundo, e foi usada também para comprar empresas privatizadas. Metade da Vale do Rio Doce, que foi privatizada e agora chama Vale, e está aí responsável pelos mais graves crimes ambientais no país, metade da Vale do Rio Doce, na época pública, foi paga com esses títulos podres, que viraram dívida pública e que você está pagando. Tá? Elevadíssimas taxas de juros fazem a dívida crescer sem justificativa. Juros sobre juro, manobras como a contabilização de juro como se fosse amortização, o mecanismo do swap escandaloso operado pelo Banco Central gera dívida, tudo sigiloso. O Banco Central também remunera diariamente a sobra de caixa dos bancos, tudo sigiloso. O Tesouro emite mais título do que precisa, ainda mais quando o juro está alto, como agora. Os rentistas, inclusive internacionais, ficam lá, me dá aí, quero mais título, lugar nenhum do planeta paga esse juro que o Brasil paga. E o Tesouro vai lá e emite. E a gente fica com uma bolada na conta única do Tesouro, pagando juro para rentista e o dinheiro lá, no colchão, para garantir o pagamento de juros. Os prejuízos do Banco Central viram dívida pública. Em um ano, o ano de 2016, no auge da criação da crise fabricada, 250 bilhões de prejuízo do Banco Central, como num passe de mágica, foram transformados em dívida pública. E está aí recaindo nas costas do povo brasileiro. 250 bilhões em um ano. Vocês viram isso em alguma notícia de mídia? Não viram, porque não sai na mídia isso, tá?
E para completar o esquema da securitização, que é um esquema escandaloso, fraudulento, gera dívida ilegal, que é paga por fora do orçamento, por fora dos controles orçamentários, mediante o desvio dos tributos que você paga. O tributo que você paga, onde esse esquema já foi implementado, não vai chegar no orçamento público, vai ser desviado para esse esquema por fora, tá? Então, esses aí, gente, são os principais mecanismos, não são todos, tá? Porque não ia nem caber na tela, né? Bom, eu dei essa pincelada geral na dívida para mostrar a relevância da dívida, a centralidade da dívida e a vergonha que é o funcionamento do sistema da dívida, né? Desviando recurso público para todos esses mecanismos. E agora eu queria mostrar para vocês a relação disso com o tema da educação, não é? Que é a relação que vocês pediram nesse ciclo de estudos e debates. Primeiro, lembrar para todo mundo, vocês que já estão nos ouvindo já devem conhecer, a Constituição estabeleceu a garantia de recursos para a educação. Ela estabeleceu um piso. O que significa isso? O que está lá no artigo 212 da Constituição é o piso, quer dizer, para a educação, o Constituinte estabeleceu que ele queria desse parâmetro que está aí no artigo 212 para cima. Esse aí seria o piso, é daí para cima. Então, o que disse lá o artigo 212 da Constituição? A União aplicará anualmente nunca menos de 18 e os estados, DF, municípios, 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, olha aí, 18% em âmbito federal e 25% em âmbito dos demais entes federados. Só que, olha a pegadinha. Esse percentual incide só sobre impostos. Como vocês sabem, os tributos englobam impostos, contribuições e taxas. Então, as contribuições e taxas ficaram fora. E o que aconteceu logo após a promulgação da Constituição, na década de 90? A Constituição foi promulgada em 88. Logo em seguida, na década de 90, foi feita o que a gente chamava na época de uma reforma tributária silenciosa. As contribuições sociais começaram a explodir. A COFINS, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, que em grande parte é desviada da Seguridade Social através do mecanismo da DRU, ela passou a ser a principal arrecadação tributária federal, para vocês terem ideia. Uma contribuição arrecada mais do que o imposto de renda. E então essas contribuições não entram aí na base de cálculo do orçamento da educação. O que é mais que fica fora? As taxas, assim como as demais receitas de outras naturezas não tributárias, que são as receitas financeiras, as receitas patrimoniais e comerciais. Então, é por isso que muita gente olha lá, não, mas tem recurso garantido para a educação. Quando você vai olhar lá, é uma mixaria. Por quê? Por causa de todas essas manobras para minar a base de cálculo do orçamento da educação. Então, qual é o resultado disso? Uma completa insuficiência de recursos para a educação no Brasil. O piso que está lá no artigo 212, calculado apenas sobre os impostos, tem sido insuficiente para atender às demandas urgentes,
como a melhoria de salário de professores, investimentos em infraestrutura, implementação da educação em tempo integral e todas as demais demandas listadas há anos no Plano Nacional de Educação e que não são implementadas, a maioria por desculpa de que não tem dinheiro, que não tem recurso, etc. Não é? Mas o problema do Brasil não é e nunca foi falta de recurso, nós vamos ver. Essa situação da insuficiência de recursos para a educação se agravou muito a partir da aprovação da Emenda Constitucional 95, a famosa emenda do teto de gastos, que quando foi aprovada, vocês sabem, foi aprovada para valer durante 20 anos. Gente, um absurdo que só existe no Brasil, viu? Não tem em nenhum outro país uma emenda na Constituição para limitar investimentos sociais. Isso é uma aberração brasileira, tá? E isso mostra a prepotência do sistema da dívida, tá? Por quê? A emenda 95 não estabeleceu teto ou limite algum para os gastos com a dívida. Os gastos com a dívida se apropriam da maior parte do orçamento e de tudo que sobra em decorrência da amarra do teto de gastos sobre todos os demais gastos atingidos por essa emenda. Então, o que aconteceu a partir da aprovação da Emenda Constitucional 95? O valor do orçamento federal do ano de 2017, o valor do orçamento federal da educação, porque para o orçamento geral foi 2016, mas para a educação foi 2017. Ele foi tomado como base. Então, olha aqui, aquela situação lá em 2017, um ano assim seguinte àquela queda do PIB de 7%. Um orçamento extremamente mitigado, ele passou a ser a base. E a partir daí, todo ano, nós temos apenas a atualização daquele valor do orçamento de 2017 para a educação, atualizado apenas pelo IPCA, pela inflação medida por esse índice, IPCA. Então, anualmente, esse orçamento da educação, ele vem sendo insuficiente à revelia do crescimento da arrecadação tributária. Vejam bem o que o teto de gastos faz, pessoal. A arrecadação tributária está aí batendo recordes, como vocês devem estar acompanhando na mídia, e o teto impede que esse excesso de arrecadação chegue à área de educação, de saúde, de assistência, de previdência. Tudo isso está ali amarrado no teto. E essa sobra de dinheiro arrecadado do povo brasileiro, para onde está indo? Adivinhem? Para mais gastos com juro da dívida. Está aí o Banco Central aumentando o juro adoidado, sem justificativa técnico-econômica que se sustente, e pegando aí toda essa sobra de arrecadação. Então, olha o absurdo que esse teto de gastos faz. Nós temos ali o orçamento de 2017 apenas corrigido pela inflação. A revelia do aumento de arrecadação tributária e a revelia também das necessidades, né, que vão aumentando e não está nem aí, tem que obedecer ao teto. O que isso está provocando? Para termos qualquer aumento real na área da educação, como existe um teto geral, para dar mais para a educação, tem que tirar de outro lugar. Isso, então, tem colocado todas as áreas sociais em disputa, para que o conjunto fique submetido ao chamado teto de gastos. Gente, olha o absurdo dessa medida, tá? A única coisa que fica fora dessa disputa é o gasto com a chamada dívida pública. Porque, como eu falei, não foi estabelecido teto algum para o gasto com a dívida.
Pelo contrário, né? O objetivo da emenda do teto foi esse mesmo: segurar todos os outros gastos para sobrar mais para o gasto com a dívida. Tá? Olha o resultado da emenda 95 e do congelamento de gastos para privilegiar o gasto com a dívida pública. Esses valores aí, eles estão atualizados pelo IPCA até 2022, tá? Todos estão equalizados pelo IPCA 2022 para a gente poder fazer uma comparação honesta. Olha que de 2010 a 2015, o orçamento da educação em âmbito federal, tá? Esse aí é só do Ministério da Educação Federal. Ele vinha tendo um pequeno crescimento, vocês estão vendo? De 96 lá em 2010, chegou a 130 bilhões em 2015. 2016, governo Temer, já foi aprovada a emenda 95 no final do ano. Olha a partir daí o que aconteceu. Foi daí para baixo. Foi 124 em 2016, 124 em 2017, e a partir daí, olha só, chegou a 114 em 2020, justamente um ano de pandemia, em que os investimentos deveriam ter sido aumentados para que todos tivessem acesso à educação em forma virtual, não é? E, mesmo assim, o investimento foi só caindo, recuperou um pouquinho 21 e 22, mas ainda está abaixo do que nós tínhamos em 2016. Por outro lado, olha esse gráfico aí que denuncia o gasto com a dívida pública. Nessa palestra, gente, que está acontecendo nesse momento, eu queria que vocês olhassem esse gráfico, que ele é referente ao ano de 2021, por quê? Os dados referentes ao orçamento 2022 ainda não estão completamente compilados pelo governo federal. Então, nós ainda não tivemos condições de preparar esse gráfico do orçamento federal executado em 2022. Por isso é que nós estamos trabalhando ainda com este de 2021, tá? Olha aí o que aconteceu em 2021. O gasto com a dívida pegou quase 2 trilhões de reais. 50,78% de todo o orçamento federal executado. Enquanto isso, vocês conseguem ver aí o que foi para a educação? 2,49% do orçamento federal. E para ciência e tecnologia, que é outra área relacionada à educação, está lá naquele outros ali, naquele quadradinho do lado, olha, 0,12. Olha o descaso com a educação. E olha o rombo da chamada dívida pública, que quase dobrou seu gasto de 2019 a 2021. Quase dobrou. Tá? Enquanto todas as outras áreas vêm perdendo. Tá? O orçamento previsto para 2022 era um gasto ainda maior com juros e amortizações da dívida. Nós vamos ver se essa previsão se confirma quando tivermos os dados do orçamento executado. E para o ano de 2023? Nós temos aí uma previsão de 2,559 trilhões para gasto com juros e amortizações. Vocês estão vendo que vai só aumentando? Claro, com o juro absurdo que o Banco Central está elevando, né? A Selic já está em 13,75, isso impacta diretamente no gasto com a dívida. Olha aí, 2,559 trilhões. E para a educação? 16 vezes menos. Apenas 159 bilhões é a previsão. Vamos acompanhar para ver se isso se executa, não é?
Vocês todos devem ter acompanhado a PEC da transição, né? A famosa PEC que buscou aí colocar na Constituição a garantia de dinheiro para pagamento da Bolsa Família e outras coisas. Ela já foi aprovada, é a Emenda Constitucional 126 de 2022. O que essa PEC previu? Ela previu o fim do teto de gastos. Em vez de colocar fim do teto de gastos, ponto final, o que ela colocou? Fim do teto de gastos quando for sancionado projeto de lei complementar que deve ser encaminhado pela Presidência da República ao Congresso Nacional até o final de agosto desse ano. E o que esse projeto deve conter? Um regime fiscal sustentável para garantir a estabilidade macroeconômica do país e criar condições adequadas ao crescimento. Olha só, vocês estão vendo essa palavra aí? Estabilidade macroeconômica? O que está por trás disso, gente? É o equilíbrio fiscal, é a necessidade de fazer sobrar mais dinheiro para pagar a tal da dívida pública, tá? Então, nós temos que saber que regime fiscal será esse? Mais ajuste fiscal? Nós vamos trocar o teto de gastos por alguma medida de ajuste fiscal? Nós já vimos que isso não deu certo. E não podemos admitir mais cortes em investimentos das áreas sociais fundamentais, como educação e saúde. Nós já vimos que esse tal da superávit primário não deu certo. Nós fizemos esse sacrifício durante 20 anos, de 95 a 2015. A história do país poderia ter sido outra se não tivéssemos feito esse superávit de R$1 trilhão. Olha só, quando nós começamos com essa medida, lá em 95, a dívida interna federal era 86 bilhões. Aí começou o sacrifício para pagar essa dívida. O que aconteceu depois de 20 anos? Um sacrifício brutal de R$1 trilhão de superávit, e a dívida explodiu, chegou a 4 trilhões. O que significa isso? Significa que a dívida explodiu por causa dela mesma, por causa dos mecanismos que geram dívida sem contrapartida, por causa do juro alto. A dívida não cresceu por causa do gasto social. Então, o que adianta cortar gasto social para equilibrar a dívida? Nós temos que cortar os mecanismos que geram dívida sem contrapartida. Nós temos que cortar o juro absurdo, abusivo que funciona no Brasil. É isso aí que está o problema. Nós buscamos estudos relacionados às estatísticas dos investimentos em educação e vimos que o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, ele divulgava até 2018 um complexo estudo que demonstrava o montante investido por todo o setor público na área da educação. Ele considerava esse estudo as 3 áreas de governo, tanto federal como distrital, estadual e municipal. E fazia um percentual do PIB. A partir de 2019, esse estudo desapareceu, a gente não encontra ele mais. Provavelmente tem a ver com o desmonte que foi feito pelo governo Bolsonaro, também no INEP, não é? De acordo com o último dado disponível, lá em 2018, eram gastos 5,2% do PIB em educação. Como eu falei,
Isso aí, levantando todo o gasto federal, estadual, distrital e municipal, tá? O INEP fazia todo esse estudo do investimento em educação, tirava as transferências, tudo, um estudo bem complexo, muito bem feito, que parou de ser divulgado. Tá? O que aconteceu lá naquele ano de 2018? 5,2% do PIB para a educação, juntando todas as áreas do governo. E para a dívida? 15,2% do PIB, lá em 2018. Vocês estão vendo o privilégio da dívida? Esse dado mostra como estamos distantes da antiga demanda de 10% do PIB para a educação. Lá em 2018, era 5,2%. Como nós vimos que caíram os investimentos, provavelmente agora não está chegando nem a 5% do PIB, mas não tem estudo para mostrar. Existe uma falácia, gente, que está aí sendo repetida até por pessoas, autoridades de governo e por pessoas que se dizem de esquerda, que a dívida está financiando gastos sociais porque nós estamos tendo déficit primário. Gente, isso é uma mentira. Sabe o que acontece? Em primeiro lugar, o cálculo do déficit primário é feito de acordo com uma fórmula do FMI que deixa fora uma série de receitas. Aí fica fácil, né, dizer que tem déficit. Então, no Brasil, nós temos comprovado que a dívida pública tem subtraído recursos das áreas sociais. Tá? Então, esse estudo, tem os links aí que vocês podem acessar depois, eles mostram o seguinte: de fato, o governo emite uma certa quantidade de títulos da dívida para pagar gastos sociais. Tá? E só ficam falando nisso, né, para dizer que a dívida está financiando gastos sociais. No período de 2014 a 2021, esses títulos emitidos para financiar gastos sociais somaram 1,162 bilhões. Só que, no mesmo período, receitas de outras fontes, que não tem nada a ver com emissão de título, foram destinadas, desviadas para pagamento de dívida. Em que montante? 1 trilhão a mais. 2 trilhões 102 bilhões. No encontro de contas, o que a gente tem? Quase 1 trilhão retirado de áreas sociais. Vocês estão vendo a manobra? E vocês estão vendo a importância da auditoria para mostrar isso aí? Outra falácia. Vários liberais e outros que defendem o mercado financeiro ficam repetindo que o gasto da dívida não seria um problema, pois a dívida está sendo só rolada. É isso que eles falam. Essas pessoas, gente, em primeiro lugar, ignoram a manobra do governo que computa a maior parte do juro como se fosse rolagem. Então, na tal da rolagem, tem pagamento de juro maquiado, coisa que só a auditoria é capaz de provar. Eles ignoram também que todo ano centenas de bilhões de reais de outras fontes, que nada tem a ver com novos empréstimos, como eu falei na tela anterior, são desviados das áreas sociais para pagamento da dívida. Tá? Então, essa parte que vem de outras fontes, que não emissão de título, não pode ser chamado de rolagem, porque rolagem, em tese, é pagamento de dívida com nova dívida emitida. Se nós estamos falando de recurso que vem de outras fontes, isso não é rolagem, tá? E mais, pegar empréstimo para pagar a dívida anterior é uma opção política. Esse empréstimo deveria estar indo para investimentos sociais, deveria estar indo para educação, para a saúde, mas está indo aonde? Para pagar a própria dívida ilegítima, que nunca foi auditada. Outros ainda dizem que a dívida
não seria problema, porque ela está em reais e o governo pode emitir reais e pagar. Gente, quem fala isso não conhece nada da política monetária do Banco Central. Não sabe que o Banco Central vai lá e enxuga essa moeda, gerando de novo a dívida pública. Além disso, emitir moeda para pagar uma dívida sabidamente ilegal, fraudulenta sob vários aspectos já comprovados, é a mesma coisa que defender corrupção, vocês concordam? Pois se a gente já viu que aquilo ali é uma fraude, a gente vai defender que aquilo ali ainda receba um pagamento? Ainda mais um pagamento que está saindo do suor da classe trabalhadora, do sacrifício da sociedade? Temos que exigir auditoria dessa dívida. A auditoria vai separar o que é dívida mesmo, que tem que ser paga, e o que é mecanismo financeiro leviano, fraudulento, que precisa ser interrompido e o dinheiro devolvido para os cofres públicos. Como vocês veem, a dívida interna federal, que é a maior de todas, está chegando a 8 trilhões. E o que fez essa dívida crescer? Taxa de juro absurda, injustificável. Os mecanismos financeiros, como a remuneração da sobra de caixa dos bancos, os prejuízos do Banco Central, o escandaloso swap, as transformações de dívida privada em dívida pública, tudo isso permeado de falta de transparência. Nós sequer sabemos quem são os beneficiários da dívida. Não sabemos para quem pagamos. No Brasil, só a B3, que é uma instituição financeira privada, sabe quem são os detentores da dívida interna brasileira. E, gente, isso é uma aberração, isso é uma ofensa a todos os órgãos de controle do país. Os juros altos têm sido o principal fator de crescimento da dívida do setor público. Olhem esse gráfico. Essa reta vermelha que vocês estão vendo é o volume de juros nominais acumulados ao longo dos anos, desde 2001 até agora. O que é a reta azul? É o estoque da dívida líquida do setor público. Vejam bem, o gasto com juro nominal acumulado supera o próprio estoque da dívida líquida. O que significa isso, pessoal? Que é uma dívida de juros sobre juros, corroborando o que o Tribunal de Contas da União falou ao Senado. A dívida não tem contrapartida em investimento? Não tem mesmo não. Olha aí a comprovação através de dados do Banco Central que mostram que é uma dívida feita de juros sobre juros, é um grande esquema financeiro que sacrifica a nação. A farra dos juros altos no Brasil, com o Banco Central enterrando a economia e sacrificando as pessoas. Nós temos atualmente uma Selic irreal, 13,75%. Outro dia até o presidente Lula falou, né? O que justifica isso? Qual é a lógica? Nós colocamos lá, eu coloquei lá nas minhas redes um Twitter. Responde aí, Banco Central. Responde aí o que justifica essa Selic. Não tem justificativa, gente. Com a inflação nas alturas, nós temos 80% da população endividada no Brasil. Desesperada. E quem é que decide essas taxas? A diretoria do Banco Central, a maioria formada por gente do próprio mercado financeiro, em reuniões secretas. Isso é um absurdo. Como é que essas pessoas têm autoridade de tomar uma decisão dessa, que vai lá pegar depois a metade do orçamento federal? Isso é insano. Isso está transformando o Brasil em paraíso de rentista, ao mesmo tempo que a gente entra para o mapa da fome, com tantas necessidades sociais. O Banco Central tem mentido para a sociedade brasileira, dizendo que
subir Selic vai controlar a inflação. Isso é mentira. Aumentar juro não serve para controlar a inflação brasileira, que é provocada pelo aumento do preço de combustíveis, aumento de preço de energia, aumento de preço de alimentos. E subir juro não faz cair a gasolina, nem o diesel, nem o gás de cozinha, muito menos o preço de alimentos ou energia. Os verdadeiros problemas estão lá na Petrobras, no PPI, como alerta a AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras. Os erros de política agrícola e agrária, aí que está a fonte do problema. E subjuro aumenta o problema, tá? Cada 1% de aumento na Selic, nós temos um gasto de 34,9 bilhões em juro da dívida, segundo dados do próprio Banco Central. Olha a tabelinha aí no print dessa tela. Cada 1%, 34,9 bilhões de gasto. Quando o Banco Central aumenta lá a Selic, ele não está nem aí para isso. Por quê? Porque ele sabe que o juro vai ser pago de qualquer jeito, à custa dos cortes, do teto, das medidas de ajuste fiscal, das privatizações de patrimônio, de contrarreformas e de mais dívida emitida. E aí? Emite dívida para pagar juro, burlando a Constituição Federal, burlando o artigo 67, inciso 3 da Constituição, e a dívida fica gigante, porque vai emitindo juro, vai emitindo título para pagar juro, a dívida vai galopando. E quando a dívida está gigante, vem mais desculpa para privatização, mais contra-reforma, entrega de patrimônio. Até quando? Até quando a gente vai ficar ajoelhado para esse sistema, sacrificando o povo brasileiro, sacrificando o nosso desenvolvimento socioeconômico? O rombo está no Banco Central, está no sistema da dívida. Nós precisamos de uma CPI do Banco Central, porque é aí que está o rombo, e aí que está a produção de sucessivas crises, tá? Os bancos estão entre os mais rentáveis do planeta. Os bancos que atuam aqui no Brasil, ao mesmo tempo em que o país retorna ao mapa da fome. Isso é inaceitável. O que está por trás desse lucro gigante? Se as empresas estão quebrando, se o povo está desempregado, se o PIB está aí estagnado, estamos em desindustrialização. O que explica esse lucro dos bancos? Os mecanismos do sistema da dívida. A Auditoria Cidadã lançou a campanha para limitar juro no Brasil. 76 países já têm algum mecanismo de limite para juros. Aqui no Brasil é uma farra. E eu pergunto a você, você já está participando? Faça a sua parte. Acesse lá no site da Auditoria Cidadã, vote na enquete oficial da Câmara dos Deputados. Nós apresentamos uma proposta legislativa que já foi acatada pela Comissão de Legislação Participativa e transformada em projeto de lei complementar, PLP 104 de 2022. E a Câmara criou lá uma enquete oficial, que todo mundo deve ir lá votar, porque eles olham, os parlamentares olham para isso, para saber se o povo está interessado. Esse projeto de lei limita o juro em no máximo 12%, é de 12% para baixo. E também coloca fim na chamada Bolsa Banqueiro, tá? Essa remuneração diária da sobra de caixa dos bancos, o maior escândalo que nós temos no Brasil, tá? O dinheiro que é da sociedade, que está aplicado ou depositado em bancos,
em vez de retornar para a sociedade com empréstimos a juro baixo, fica depositado, esterilizado no Banco Central, rendendo juro para os bancos, rendendo juro para banco sobre um dinheiro que nem pertence a eles, é dinheiro que pertence à sociedade. Nós temos que acabar com essa Bolsa Banqueiro e o PLP 104 de 2022 impede essa operação. Eu falei para vocês que o problema do Brasil não é falta de dinheiro. Nós temos, além de nossas imensas potencialidades em todas as áreas, nós temos mantido trilhões em caixa há vários anos. Atualmente, nós temos cerca de 5 trilhões. Mas tudo isso está reservado para o sistema da dívida. Nós temos 1 trilhão 744 bilhões na conta única do Tesouro, dinheiro na gaveta. 1 trilhão 158 no caixa do Banco do Brasil, 1 trilhão 754 em reservas. Dinheiro parado. Só sucessivos governos só lançam mão dessa bolada para atender o sistema da dívida, para mais nada, tá? Esse esquema da Bolsa Banqueiro e do sistema da dívida gerou uma crise fabricada que atingiu pesadamente os estados e municípios por causa das transferências. Nós provamos isso num estudo, um mini curso do Observatório de Finanças e Economia de Francisco e Clara, Padre Thierry Linard. Esse mini curso está disponível também lá na página da Auditoria Cidadã. Depois eu envio o link aí, viu, professoras Renata e Valdirene, para vocês colocarem aí, para as pessoas acessarem esse mini curso, que vai ter muito mais coisa do que o que eu estou falando aqui agora, tá? Um outro texto que eu deixo aí também para vocês, que está bem didático, é um texto que eu tive uma participação lá no grupo de análise de conjuntura da CNBB, por que a economia brasileira está estagnada apesar de nossas imensas potencialidades. É um texto importante que fala do modelo econômico, porque aqui nessa palestra eu estou falando mais do sistema da dívida, não é que é o nosso tema para compará-lo com a educação, e da política monetária do Banco Central, mas nesse texto a gente fala também do modelo de exploração agrícola e da mineração predatória, fala também do modelo tributário regressivo, porque tudo isso está relacionado, gente, é um modelo econômico só, com todas essas áreas funcionando de forma interligada. Além da dívida federal, que eu falei até agora, temos também a dívida dos estados, que não vai dar tempo de falar. Nós temos esse livro, que eu não sei se dá para vocês verem aí na telinha, Auditoria Cidadã da Dívida dos Estados. É um livro, uma das raras bibliografias sobre a dívida dos estados. É um livro que publicamos já há alguns anos, mas ainda está atual. O PDF dele está disponível gratuitamente lá na página da Auditoria Cidadã, tá? Porque as edições impressas já se esgotaram, que vocês podem acessar. Um dado atual sobre a dívida dos estados é o fato de que o Supremo Tribunal Federal admitiu algumas compensações devido à redução do ICMS sobre combustíveis. Que compensações foram essas? Ele permitiu suspensão de pagamentos, permitiu suspensão de pagamento da dívida com a União e permitiu também um adiamento. Aí eu pergunto para vocês, como ficam os estados que aderiram ao regime de recuperação fiscal? Que é um regime que a gente chama de, que não é recuperação, é de um regime que detona as finanças dos estados que recorrem a ele. E o estado de Goiás, não é um dos estados que estava pleiteando. Por quê? A dívida dos estados chega a um estágio de desespero. Por quê? Por falta de auditoria. Não é? Então, uma tarefa importantíssima do núcleo aí do estado de Goiás, que a gente quer que seja reforçado com a participação
da professora Renata, Valdirene, todos que nos assistem, é investigar essa dívida. Que dívida é essa? Não é? E ver se esse regime foi implementado no Estado, porque esse regime vem junto com o esquema da securitização, que já tinha sido barrado aí no estado de Goiás por uma atuação brilhante do procurador Fernando Carneiro aí no estado, e agora com o regime de recuperação fiscal corre risco de voltar. O núcleo aí precisa ajudar a Auditoria Cidadã a acompanhar isso, tá? O que é esse esquema de securitização? É um esquema fraudulento, gente, que desvia recursos antes que esses recursos públicos alcancem o orçamento. Funciona como um consignado. Alguém já pegou um empréstimo consignado? Você sabe como funciona. Se você recebe em determinado banco, antes do banco creditar o seu salário, ele vai abocanhar a parcela daquele empréstimo. Essa securitização funciona dessa forma, tá? Houve até uma tentativa de inclusão desse esquema fraudulento na PEC 23, aquela PEC dos precatórios. Mas, graças à atuação da Auditoria Cidadã, nós conseguimos barrar. Esse esquema, como está aí nesse diagrama, ele desvia os valores dos tributos pagos pelos contribuintes à rede bancária. Como é que ele faz esse desvio? Ele cria uma conta vinculada ao esquema, essa conta fica lá na rede bancária arrecadadora, e o tributo pago pela sociedade cai nessa conta vinculada. E dessa conta vinculada, apenas uma parte chega ao orçamento público. A outra parte já é desviada por fora do orçamento, por fora dos controles orçamentários. É o maior escândalo, tá? Aí tem um artigo, o link, que mostra todos os danos dessa chamada securitização. É um artigo que o Extra Classe publicou, Jogada Contábil da Securitização. Vocês podem dar uma lida depois, porque eles fazem parecer que esse esquema é muito complicado exatamente para afastar as pessoas. Mas não é complicado, não. Ele só é muito escondido. E nós estamos investigando que esse esquema já vem funcionando há muitos anos na esfera federal, viu? A gente está avançando essas pesquisas. Em breve vamos divulgar. Para concluir, gente, nós temos que ter estratégia de ação para enfrentar o sistema da dívida. Temos que ter, em primeiro lugar, conhecimento da realidade. Senão nós vamos passar batido, não é como o povo fala na gíria. Precisamos compreender o funcionamento desse modelo econômico errado, distorcido, que produz escassez no Brasil, que é um país da abundância. O modelo econômico que atua no Brasil está completamente errado. O nosso povo precisa conhecer o sistema da dívida, a política monetária suicida do Banco Central, para que a gente possa virar esse jogo, tá? Que é uma das campanhas que a Auditoria Cidadã tem atualmente, além da campanha pelo limite do juro no Brasil. Precisamos criar uma mobilização social consciente. Auditoria com participação social. Convido vocês a acessar nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter, e temos também a nossa página web, né, que é um grande arquivo, auditoriacidadã.org.br. Aguardo vocês, fico muito grata pela oportunidade de participar aqui hoje dessa importante atividade e fico à disposição aí para responder as perguntas que possam surgir aí do nosso público, agradecendo a todos que nos assistem, que estão aqui prestigiando essa atividade. Forte abraço. Olha só.